Olá, queridos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui, certo? Para nós juntos aprendermos mais sobre aquilo que Deus tem para nós, como seus filhos, seus servos e seus discípulos. E nessa manhã nós iremos estudar sobre mordomia cristã, certo? Nós que somos servos de Deus, e aí esse nome já diz tudo, né? Nós temos responsabilidades para com tudo aquilo que Deus nos deu e nos confiou. E vamos entender melhor isso. Normalmente nós ouvimos muito, mas rapaz, fulano só quer viver na mordomia, né? E existe essa diferença muito grande, esse erro que muitos de nós cometemos por não entender de fato o que é mordomia. Nós achamos que é vida mansa, vida boa, sombra e água fresca, né? Nós temos esse versículo de Lucas 12, que diz o seguinte: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Nesse texto, Jesus ele vai ensinar sobre servir, e é interessante que em todo esse texto, Lucas 12, Jesus ensina sobre servir, mas estando sempre apto, certo? Porque nesse texto Jesus fala sobre um senhor que confiou algo e viajou e que a qualquer momento pode voltar. E por ser incerto o momento da sua volta, os servos eles devem sempre estar com seus serviços em dias, com seus afazeres de formas exatas e corretas. E aqui surge a palavra mordomo. E aí nós vamos ver o que é de fato a mordomia no âmbito da fé, certo, cristã. A mordomia é a ação realizada por um mordomo. A palavra em português vem do latim majordomos, que tem o mesmo significado do grego, oikonomos. No grego, a palavra oikos, fala sobre casa, e nomos fala sobre governo. Assim sendo, o mordomo é o principal servo, aquele que administra a casa do seu senhor. A palavra mordomia, nesse contexto, significa cuidado, zelo, administrar tanto as propriedades externas como as internas também. O mordomo, no exercício de suas funções, deve tomar conta de uma casa tão bem como se fosse dele, né? Sabendo que terá que prestar contas do que foi confiado aos seus cuidados. Biblicamente falando, a mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Ou seja, a pessoa do mordomo, do servo, ele cuida das coisas, ele administra aquilo que não é dele, mas como se fosse dele. E essa é a grande verdade sobre nossas vidas. Nós ouvimos muitas pessoas dizer: meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo. E na verdade, o servo de Deus, ele é apenas um mordomo das coisas de Deus. A nossa vida não é nossa. Nossos bens não são nossos. Nosso tempo não é nosso. Nosso corpo não é nosso. Certo? Então, quando a gente fala de mordomia, a gente fala em cuidar daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus nos deu, para que nós administremos de forma fiel, da melhor forma possível,
certo? Deus confiou-nos a administração de tudo que possuímos, mas na realidade todas as coisas pertencem a Ele. Salmos 24, versículo 1 e 2 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Certo? A mordomia abrange todas as áreas de nossas vidas, tanto no contexto familiar, quanto nossos talentos, do corpo, das finanças, da mente e da adoração. Como mordomos, como fiéis mordomos, temos uma vida repleta de bênçãos e obrigações, certo? A grande questão é que muitas vezes nós queremos apenas as bênçãos, nós enfatizamos apenas as bênçãos, aquilo que recebemos, mas existe também nossas obrigações, e uma delas é nos manter fiel, cuidando e zelando daquilo que Deus nos confiou. Quando Deus, em Gênesis 1, 26, 27, diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele dá ao homem aquilo que nós chamamos de mandato cultural, que era gerir, administrar, dar nome a todos os animais, cuidar da terra, cultivar a terra. Tudo isso é mordomia. E tudo isso deve ser feito de forma saudável, da melhor forma possível. Nós vemos que Deus estabeleceu tempos e épocas para todas as coisas, justamente para que nós saibamos administrar o tempo, ainda mais nesse mundo que a gente vive, esse corre, essa coisa toda. O nosso desafio como discípulos do Senhor é redimir o tempo, é administrar o nosso tempo, santificar cada vez mais nossos dias, as horas dos nossos dias, porque Cristo morreu por nossa vida, certo? Ele sacrificou-se por nós, e uma vez compreendendo isso e a dimensão do seu sacrifício, nós precisamos aproveitar bem cada minuto do nosso dia. Por isso nós temos que entender biblicamente a doutrina da mordomia. Como batistas bíblicos que somos, a nossa declaração doutrinária da nossa Comissão Batista Brasileira, ela define a nossa forma de pensar mordomia baseado na palavra de Deus. E ela diz o seguinte: mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. E aí nós temos bases bíblicas, Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 24 nós lemos também já, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, certo? Então nós precisamos entender que nada é nosso. Parte daí, tudo é de Deus. Por quê? Porque foi Ele que fez. Com a sua palavra, Ele criou todas as coisas que nossos olhos podem contemplar hoje. Então, partindo desse ponto de vista, nós não temos nada. Nós nos enganamos quando achamos que temos alguma coisa, certo? Porque até a vida que temos porque Deus nos permite tê-la. Certo? Então, às vezes a gente age muito assim: minha vida, a vida é minha, eu faço como eu quero, meu corpo, minhas regras, coisas desse tipo, são equívocos que nós cometemos diariamente por não compreender que Deus é a causa primária de todas as coisas. Tudo parte dele, Ele criou com sua palavra. Tudo que se fez e foi feito, e se fará em nós e por meio de nós, é por causa dele. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem, e também o sustento. Nós precisamos entender que tudo que temos, e aí mais uma vez a gente bate nessa tecla, todas as bênçãos que recebemos,
né? Todos os bens que conquistamos, né? O pão diário na nossa mesa, tudo isso provém de Deus. Ele é o Deus provedor, tudo isso vem dele. Se não fosse a sua provisão nas nossas vidas, nós não teríamos e não faríamos, não estaríamos em lugar nenhum, não teríamos nada, não faríamos nada, certo? Então, entender mordomia, entender o que é ser mordomo, passa por compreender quem Deus é e quem nós somos. A nossa sociedade, ela é uma sociedade onde ela põe o homem cada vez mais em foco, evidência, e tira Deus de cena. E é por isso que a nossa compreensão acerca de quem Ele é e nós somos é deturpada, deficiente. E constantemente nós temos que buscar compreender quem Ele é e quem nós somos. O crente pertence a Deus, porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Nós somos feitos por Deus com um propósito eterno, pré-determinado por Ele, e o pecado entra no mundo, nós sabemos a história, o desenrolar disso tudo, mas o fato é que Deus redimiu e comprou o homem através do sacrifício de Cristo, e por isso nós somos dele. Fomos comprados pelo sangue santo, puro, sem pecado de Jesus Cristo. E sendo assim, não apenas aquilo que temos, entre aspas, e fazemos, mas nós somos de Deus. Por isso temos que também cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, certo? Então nós temos que ter também essa mordomia com nossa saúde, com os membros do nosso corpo e assim todo o nosso ser, né? Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo o que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. E aqui, o bacana é que a nossa declaração doutrinária destrincha aspectos dessa mordomia. Quais áreas nós devemos ser mordomos fiéis, né? E aí ele fala das aptidões, do tempo, né? Interessante que nós não sabemos gerir nosso tempo muitas vezes. Nós não sabemos que tem lidar com hora para tudo. E geralmente, infelizmente, quando temos que abrir mão de algo, certo? Porque o tempo não deu, está corrido e tal, meu dia foi cheio, a gente opta por abrir mão do tempo que é para Deus, do tempo devocional, do tempo de oração, do tempo de culto, de ir à igreja, de vir à igreja, do tempo da comunhão, certo? Então, geralmente, por não sabermos administrar o nosso tempo, nós não priorizamos aquilo que de fato é prioridade. Nós priorizamos as coisas secundárias, as coisas desse mundo, que são coisas que passam, né? Dos bens, né? Nós precisamos aprender e pedir a Deus que nos ensine de forma bíblica a administrar os bens que são dele e ele nos confiou, né? Nós somos conhecedores da parábola dos servos que receberam talentos, e talentos não são dons como nós achamos, eram moedas na época. E aí a gente vê que um faz bem, administra bem e dobra aquilo, certo? O outro
também faz bem e dobra aquilo, e o outro enterra. E aí quando o seu senhor vem, esse que enterrou, ou seja, que não soube administrar bem os bens, o dinheiro que lhe foi confiado, é punido. Então nós precisamos entender isso também. Nós precisamos ser mordomos da influência. Todos nós exercemos influência sobre a vida de alguém. Todos nós somos agentes influenciadores. E às vezes nós vemos pessoas usando dessa influência de forma negativa, certo? Para se aproveitar do outro. E ser um bom mordomo no quesito influência é influenciar pessoas cada vez mais para perto de Cristo. Nós precisamos entender isso também. Então, quando nós vamos observar, nós somos mordomos e devemos ser bons mordomos, fiéis, em todas as áreas da nossa vida, certo? Porque o Evangelho, ele abarca, ele envolve todas as áreas da vida humana, certo? Então nós temos essas bases bíblicas aqui, nós temos versículos, esse vídeo vai estar aí, certo? Então estude em sua casa, leia, certo? Porque nós avançamos dessa forma. Pode passar. E por que ser bons mordomos? Eu estava montando essa aula mas por que a gente deve cuidar bem de tudo isso? Certo? Porque nós temos Cristo como nosso maior exemplo de servo, de mordomo. Ele, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu a nossa forma, certo? Para nos mostrar em prática, certo? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer, né? E ele nos mostrou em prática o que é viver uma vida voltada em fazer a vontade de Deus, do Pai, em vários momentos, em vários acontecimentos do ministério de Jesus. Ele diz: o que importa para mim é fazer a vontade do Pai que me enviou, é completar a missão do Pai que me enviou, né? A ponto dele dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, o combustível para a minha existência é fazer a vontade do Pai, é cuidar bem daqueles que Ele me confiou. E esses dias, lendo sobre a oração sacerdotal de Jesus, ele diz bem assim, ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Esse é o nosso grande desafio, sabe? Porque um dia todos nós iremos passar. Nós somos seres que têm fim, nós iremos morrer. E como mordomos do Senhor, como servos do Senhor, que nós tenhamos essa condição de chegar no fim da nossa vida, dizer: não, eu cumpri aquilo que Deus me confiou a fazer. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Essa deve ser a nossa preocupação maior, certo? Porque bens, eles não são nossos, eles são de Deus. Deus nos confia, né? Posições, status, coisas desse tipo. E nós temos Marcos 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O principal exemplo de mordomia é o próprio Cristo. Ele nos mostrou em vida, no dia a dia, lidando com pessoas das mais diversas culturas, cabeças diferentes,
mas em tudo ele foi um bom mordomo para nos mostrar que é possível, sabe? Porque às vezes a gente olha e aí diz, não, mas é muito difícil, mas não é, certo? Porque Cristo nos deu o exemplo, Ele mesmo fez, para que nós tenhamos a consciência de que é possível, certo? Então nós temos um grande desafio diante do mundo em que nós vivemos. Nós não vivemos conduzidos, guiados pelos princípios e conceitos desse mundo. Nós vivemos os princípios e valores do reino, certo? Então, no reino de Deus, a mordomia cristã é um princípio bíblico, é uma doutrina bíblica. E um dia nós estaremos diante de Deus e precisaremos dar conta daquilo que Ele nos confiou. E aí eu não posso concluir lhe perguntando o que é que você tem feito com aquilo que Deus lhe confiou. O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me confiou? Que nessa manhã, nesse dia de domingo, e não apenas hoje, mas durante toda a nossa caminhada de fé, nós tenhamos sempre essa pergunta, não como acusação ou nos afrontando, mas nos alertando de que um dia nós estaremos diante desse Deus que criou todas as coisas e tudo é dele. E Ele me chamará, lhe chamará, para que nós lhe demos contas daquilo que Ele nos confiou. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.